Olá, iluminados! Sejam bem-vindos ao canal Inspire o Ser. Cá estou eu novamente para contar a minha experiência com a ressonância harmônica. Eu sou Beatriz Braz e nesse canal eu falo sobre temas, sobre assuntos que vão te ajudar no seu processo de expansão da consciência e da busca pela iluminação espiritual. Então, inteligência emocional junto com a inteligência espiritual no seu caminho. Eu sou terapeuta, psicanalista, cientista da felicidade, faço um trabalho voltado a te ajudar a reinar sobre as suas emoções. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês as minhas principais experiências do meu caminho da primeira onda até aqui. Enquanto estou gravando esse vídeo, estou na terceira onda da ressonância. E como eu não gravei a minha experiência com a segunda, eu vou reunir algumas informações importantes para aqui nesse vídeo para que você entenda como foi o meu percurso, quais experiências eu tive, quais foram os saltos de consciência que eu tive, se eu passei por catarses ou não. Quem sabe você possa daí se identificar com a minha experiência. Esses vídeos, eles nos ajudam muito, não sei se você compartilha desse mesmo sentimento que eu, porque o meu sonho é estar cercada de pessoas à minha volta que entendam sobre ressonância, que estudem sobre física quântica e que estejam também nesse processo de mudar do paradigma materialista para o paradigma do todo. Mas enquanto isso ainda está acontecendo, nesse processo de acontecer, a gente compartilha com o desejo de se aproximar de pessoas que estão também vivendo esse mesmo processo. Já que, como o próprio professor Hélio diz, essa jornada ela é individual. Então, não há um grupo que se ilumina, mas pessoas que alcançam a iluminação de forma individual. Então, esse vídeo é uma contribuição para que pessoas que estão nesse processo possam se identificar e possam se sentir inspiradas também, e também para compartilhar com aquelas pessoas que já acompanham aqui o meu canal e nunca ouviram falar da ressonância harmônica ou do professor Hélio Couto, que elas possam conhecer. Esse é o nosso papel, divulgar aquilo que realmente pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, se você se conecta com a minha energia, fique aqui no canal, se inscreva. Você pode também assistir outros vídeos que já tem aqui, falando sobre assuntos como felicidade, inteligência emocional. Há alguns insights e inspirações também sobre o Neville Goddard e muitos outros assuntos que eu trago aqui para trabalhar questões emocionais nesse processo. Então, para você que caiu aqui de paraquedas ou que já me acompanha e não sabe o que é a ressonância harmônica, é, a princípio de tudo, uma ferramenta de iluminação espiritual e de autodesenvolvimento. E você pode ir direto na fonte da pessoa que criou a ferramenta para que você possa ter as informações mais acertadas e seguras. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu deixei para você o link do Caminho das Palestras, que é onde você vai ter acesso a todo o conteúdo do professor, você vai estudar, você vai entender do que eu estou falando e do que todas as pessoas que gravam vídeos como esse, contando seus relatos, estão vivenciando. Para quem não assistiu o meu primeiro vídeo falando sobre a primeira onda, volta lá e assiste para você entender algumas coisas que eu vou falar aqui. Começando pelos comentários de vocês no vídeo anterior. Inclusive, quero agradecer, gratidão por todos os comentários. Vou responder algumas perguntas que deixaram lá nos comentários e eu fiquei de gravar um vídeo em resposta a vocês. E esse é o vídeo. Me perguntaram sobre os pedidos. Primeiro, na minha primeira onda, quando o professor me enviou aquele questionário que ele sempre envia para as pessoas interessadas na ferramenta, ele me disse claramente ao final que eu não precisava colocar os meus pedidos ali no questionário. E assim eu entendi que eu não precisava deixar os pedidos ali, eu respondi normalmente de acordo com os meus projetos de vida, e o professor me orientou que eu escrevesse os meus pedidos dentro de um caderno à parte, para que eu pudesse ir acompanhando o meu progresso. Assim eu fiz.
Na segunda onda foi a mesma coisa, também não tinha liberado ainda para enviar os pedidos. E nessas duas ondas eu solicitei lá, escrevendo no meu caderno, todas as coisas relacionadas à fusão com a centelha divina, amor incondicional e algumas outras habilidades relacionadas ao meu trabalho como terapeuta, habilidades também sociais que influenciam no casamento, nas amizades e algumas consciências. E habilidades gerais e arquétipos. Já nessa terceira onda, o professor deixou um espaço lá ao final do questionário, dizendo que eu poderia colocar os meus pedidos ali, e eu aproveitei, obviamente. Eu sei que tem pessoas que contam aqui nos seus relatos que elas não pedem nada e só pedem fusão com a centelha, fusão com o todo, amor incondicional. Mas eu, nesse lugar, no meu nível de consciência de hoje, eu senti a necessidade de escrever os pedidos que eu queria. Não pedi nada de casa, carro e apartamento, que não significa que eu não queira isso, não serei hipócrita, mas naquele momento eu entendi e entendo que tudo isso é uma consequência de quando você foca a sua atenção nas coisas que vêm do alto, digamos assim, naquilo que é no sutil, né? Naquilo que está em conexão com o todo. Então, os meus pedidos foram relacionados a consciências que eu queria me conectar, como o Dr. Joe Dispenza, o Joel Goldsmith, a consciência do Amit Goswami e de muitos outros autores que eu percebi que eu precisava estudar, que eu precisava aprender para compreender melhor tudo que é falado ali nas palestras. Inclusive, você pode pedir também a consciência do professor Hélio, e eu fiz isso. Eu pedi a consciência do professor Hélio e vou contar o que aconteceu, como está sendo essa experiência. Mas voltando aqui aos pedidos, eu pedi alguns arquétipos também. Voltei a pedir o que eu já havia escrito no meu caderno, como fusão com a centelha, iluminação e muitas outras coisas relacionadas a isso. E algumas habilidades para a área profissional e de desenvolvimento pessoal também. Uma das coisas que eu notei dessa terceira onda para cá, eu ainda não finalizei a terceira onda, eu ainda estou vivenciando ela. Então, vai ser um pouquinho difícil para mim trazer aqui para vocês explicado detalhadamente, porque eu ainda estou vivenciando essas coisas que eu vou falar aqui e não teve ainda um desfecho. Mas eu vou me esforçar e me dedicar para deixar tudo muito claro. Dentro dessas habilidades que eu pedi, o que eu percebi de diferente, tá? De lá para cá. Ao pedir a consciência do professor Hélio, eu tive algumas experiências bem divertidas, eu diria. Como, por exemplo, ao assistir as palestras, principalmente o Caminho 1, que eu estou fazendo e refazendo de lá para cá, tenho me dedicado ainda mais nessa terceira onda, eu percebo que às vezes eu tenho clarões de insights, de coisas que o professor fala na palestra, de forma técnica talvez, e que chega para mim, quando eu não estou assistindo, uma compreensão muito profunda daquilo que ele falou, como se eu soubesse daquilo há muito tempo, como se eu tivesse estudado aquilo por muitos anos. E nós sabemos que o conteúdo que ele transmite nas palestras tem um teor também de ser abstrato, ele já falou sobre isso, inclusive eu pedi maior capacidade de abstração para compreender esses assuntos. Então, vem acontecendo coisas muito engraçadas, muito curiosas, eu me divirto muito quando isso acontece, que é quando, por exemplo, eu consigo ter essa compreensão profunda e prática daquilo que foi falado nas palestras. Já aconteceu também, tem acontecido com muita frequência, de eu pensar numa fala do professor, daquela fala ecoar na minha cabeça num momento específico que eu preciso, e de eu escolher uma palestra para assistir e ser exatamente a palestra que ele está falando sobre o assunto que eu estava procurando, que eu estava querendo reassistir. Então eu sinto uma conexão, como se
eu conseguisse me conectar com aquela palestra exatamente que eu preciso para aquele momento, que eu preciso revisar ou estudar. Sem contar que o nível de compreensão das palestras aumentou muito, ao ponto de, às vezes, parecer que está havendo ali um bate-papo nas palestras ao assistir. Porque é como se tivesse pareado, sabe? Ao conhecimento que ele está transmitindo e a mente conseguindo absorver com muito mais facilidade. Já recebi muitos insights que eu sei que vieram dessa consciência do professor. Ao ponto de eu estar, às vezes, deitada na cama e eu pensar numa situação que eu estava querendo uma resposta, que eu estava querendo ter uma clareza melhor sobre aquilo, e de repente vem uma fala, uma compreensão, uma conversa interna que me traz exatamente o direcionamento que eu preciso, e quando eu ligo numa palestra, ele está falando exatamente a mesma coisa. Então, não é questão de decorar o que é falado nas palestras, porque eu não conseguiria decorar. São muitas palestras, o nível de compreensão necessário para entender o que está sendo falado não é pouco, não é baixo. Então, a gente assiste uma palestra hoje, daqui a uma semana assiste novamente, parece que você nunca assistiu aquela palestra, porque você entende tudo de uma forma diferente. É como se a cada vez que você assiste, você expande um pouco mais a sua consciência. Então, não é uma questão de decorar, de saber as falas. Claro que tem alguns jargões que ele utiliza que a gente acaba aprendendo, a gente acaba se acostumando com algumas falas, algumas frases dele. Mas estou falando no conhecimento completo, no conceito que ele transmite. Eu senti nessa terceira onda uma necessidade, na verdade, estou sentindo, tenho sentido uma necessidade muito grande de alinhar a minha vida a esses novos conceitos, a essas novas crenças que eu tenho aprendido. Então, por exemplo, eu tenho sentido uma necessidade muito grande de alinhar, por exemplo, a forma que eu trabalho, o meu trabalho, a forma que eu sirvo as pessoas com o meu trabalho, relacionamentos, tudo tenho sentido essa vontade de alinhar a esse novo paradigma e deixar o paradigma antigo de lado. Inclusive, estou utilizando alguns arquétipos para isso. Senti uma necessidade de, de utilizar essas consciências para me ajudar a me desapegar de crenças antigas. Para quem assistiu o primeiro vídeo dessa série que eu gravei, sabe que eu passei por uma catarse muito grande relacionada a crenças religiosas e outras crenças também, antes de eu começar a ressonância, muito antes. Foi logo quando eu conheci o professor Hélio e assisti apenas uma palestra dele, que foi a palestra de PNL, foi a primeira, e eu levei quase uma semana para terminar essa palestra. Imagina, hoje eu assisto de 2 a 3 palestras por dia, se deixar, e naquela época para mim foi muito difícil compreender o que ele estava falando. Ao mesmo tempo eu me assustava, mas ao mesmo tempo eu estava curiosa e sedenta por aquele assunto, que era tão novo e tão diferente. Então eu tive essa primeira catarse, que foi uma catarse terrível, foi uma das piores da minha vida. Aliás, a pior, né? Porque foi a mais forte, mexeu comigo em todos os níveis, tanto emocional, como mental, psíquico, físico, mexeu comigo em todas as minhas estruturas. E se não fosse por conta dessa catarse, eu não teria conseguido conhecer o professor, não teria me permitido conhecer, porque naquela época eu era uma pessoa muito intolerante com tudo que fosse diferente do que eu pensava. Então eu não me permitia conhecer coisas diferentes, crenças diferentes, porque eu achava que aquilo ia me ameaçar o que eu acreditava. Essa foi uma das primeiras benefícios que aconteceram comigo com apenas uma palestra que eu assisti. De lá para cá, então, eu tive outras catarses, mas menores, e nessa terceira onda tive algumas catarses emocionais. Eu considero assim, fui muito chamada a trabalhar com as minhas sombras, então essas sombras vinham para mim, eu começava a perceber
Também pelo fato de eu ser terapeuta e estar sempre buscando o autoconhecimento, que é muito importante, inclusive, essas sombras começavam a surgir, a emergir, vir na minha mente, eu começava a lembrar de fatos passados que aconteceram e que eram responsáveis por alguns bloqueios, alguns ciclos repetitivos que eu vinha vivenciando. Então, era uma caixinha que ia se abrindo e se mostrando para mim aquilo que estava precisando ser liberado. Então, esse tipo de catarse que eu vivenciei de lá para cá. Quero logo trazer um vídeo aqui para vocês sobre os insights, os maiores insights que eu tive ao longo da ressonância harmônica até aqui. Me conta aqui nos comentários se você tem interesse nesse vídeo, se você quer que eu traga esse vídeo aqui para você. Acredito que seria muito interessante porque ao escutar, ao ouvir essa troca de conhecimento que a gente aprende, a maneira que um enxergou uma coisa de repente pode despertar uma consciência de uma outra pessoa e ela pode começar a ver as coisas que ela ainda não tinha conseguido enxergar. Então, esse compartilhar é muito bom, porque a gente consegue enxergar novas formas, a gente consegue aprender ainda mais e agregar mais informação. Mas eu vou contar brevemente aqui para vocês um insight muito maravilhoso que eu tive nessa terceira onda e que foi relacionado a arquétipos. Então, se você gosta desse assunto de arquétipos e você também já estuda e já pratica e aplica, né, traz os arquétipos para o seu campo vibracional, vou agora compartilhar com você algo muito especial. Bom, os insights que eu tenho, na maioria das vezes, é quando eu tô tranquila, tô deitada, já me preparando para dormir. E eu gosto muito de fazer diálogos comigo mesma e escrever. E são nesses momentos que me vêm alguns insights de coisas que eu estava estudando, de coisas que eu estava refletindo. E num desses momentos, acredito que através também da consciência do professor Hélio, me veio um clarão também, um insight, aquele tipo eureka, e eu entendi sobre os arquétipos. Foi que eu entendi. Muita gente traz o arquétipo para a sua vida, seja ele qual for. E às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu coloquei esse arquétipo e não senti nenhum resultado, não vi nenhuma mudança, nenhuma transformação na minha vida. E às vezes, por que isso acontece? Talvez por uma falta de conhecimento nossa que me despertou com esse insight. Os arquétipos, para quem já assistiu lá nas palestras, eles são energias primordiais, as primeiras criações. E são energias elevadíssimas, muito potentes. Então, como tudo é onda, tudo no universo é onda e energia, e nós também somos uma onda individualizada do todo, se eu quero, por exemplo, me conectar com o arquétipo por exemplo, da Cleópatra, que é um arquétipo elevadíssimo, uma onda que está numa frequência mais elevada, eu que quero estabelecer contato com essa onda elevada, preciso elevar a minha vibração para estar aqui. Eu preciso sair daqui de uma frequência baixa e me elevar, trabalhando as minhas emoções, para que eu possa me conectar com essa frequência elevada. Porque a frequência elevada do arquétipo não vai se rebaixar, não vai abaixar, não vai andar para trás para tentar se conectar comigo. Sou eu que quero contato, que preciso levar a minha energia através do meu emocional, como já disse. Então, quando essas duas ondas, né, digamos assim, da minha e do arquétipo, entram em ressonância, que é o que a gente faz na ferramenta, elas vibram numa mesma frequência, elas entram num estado que chama-se de interferência positiva, que é quando o pico de uma onda se encontra com o pico da outra e há essa interferência positiva e traz os resultados que a pessoa quer, porque ela está vibrando, ela está em unicidade, em unidade com essa nova frequência
e aí ocorrem todos os benefícios. Mas quando a frequência do arquétipo tá cá em cima, você quer se conectar, mas você mantém a sua vibração cá embaixo, não tem resultado. Por quê? Não entrou na ressonância. Em ressonância. Não entrou na mesma vibração. Então, esse foi um dos insights que eu tive, que eu fiquei, uau, nossa, sabe? Que parece uma coisa simples eu aqui falando, mas que às vezes a gente estuda sobre arquétipos, ativa não, traz o arquétipo para nossa vida, se quer se conectar com ele, mas não percebe que se eu não mudar a minha frequência, o arquétipo vai continuar lá, vibrando altissimamente, e eu cá embaixo, vibrando na tristeza, no ódio, culpa, não vou conseguir me encontrar com esse arquétipo em nenhum momento, acessar nenhuma das suas habilidades, nenhum dos seus atributos, porque eu estou vibrando numa frequência diferente. Aquela história do rádio lá, se você quer se conectar com uma frequência de uma rádio, de uma estação, você tem que colocar a frequência certa. Pois se você pôr a frequência diferente, você vai se conectar com outra rádio e não com aquela que você quer. Então, esse foi um dos insights mais ilustres que eu tive, inclusive semanas atrás, nesse período da terceira onda. Estou vivendo uma série de insights que eu ainda estou incorporando na minha vida. Inclusive, você que já me acompanha aqui vai perceber algumas modificações sutis na forma que eu vou trazer conteúdos aqui para vocês, que é o meu objetivo incorporar esses novos aprendizados, essas novas crenças em todas as áreas da minha vida. É um processo, leva-se tempo, mas aos poucos eu venho trazendo aqui para vocês essas novas perspectivas. Perdoem-me se este vídeo ficar muito longo, mas o que eu espero de coração é que esse vídeo chegue até você no momento que você mais precisar, que você se conecte com essas informações que eu transmiti aqui, com essas experiências que foram transmitidas. Desejo luz no seu processo de despertar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me deixa saber contando aqui nos comentários a sua experiência. Deixe o seu like também para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para outras pessoas e chegar também naquelas que ainda não conhecem a ferramenta. Eu te espero no próximo vídeo. Seja feliz!